No Evangelho segundo nos relata João. Evangelho segundo João, no capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Iremos ler do verso 29 ao 42. Lemos com a ajuda de Deus, amados. Amém. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles lhes disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levando-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor, irmãos, é mistério. Palavra do Senhor é uma aventura, porque nós lemos e cada vez que abrimos a Bíblia em comunhão, encontramos uma história nova, uma verdade que é acrescentada no nosso, não no nosso vocabulário, mas no nosso arquivo pessoal das mensagens, das transcrições bíblicas. Cada vez que lemos as Escrituras, encontramos uma riqueza, na verdade. Os relatos dos evangelhos, conforme já falamos para essa querida irmandade, foi relatada por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João. São 4 os evangelhos. E o número 4 é o número da plenitude de Deus. Tem as revelações que vai lá, sopre o vento de Deus dos 4 cantos, não é verdade? Tantos outros exemplos que nós temos. E a cada um o evangelho se mostrou de uma maneira. Mateus, como era uma pessoa culta, apresenta Jesus como uma realeza,
um descendente de Davi. Marcos apresenta um evangelho mais simples, que lhe fora narrado no final da vida por Pedro, já em prisão. Lucas, que não foi discípulo de Jesus, não conheceu o Cristo, mas recebeu o testemunho do caminho, do novo caminho, através do apóstolo Paulo, que também não conhecera Jesus. Ele recebeu o evangelho, a anunciação da graça, creu, e ao final da vida, Paulo, encerrado em prisão, também manda que Lucas volte pelo caminho aonde viveu, onde passou, onde se desenrolou o evangelho, a vida de Cristo, e que narrasse o que ele ouvira. Ele ouvindo, ele narrou um evangelho perfeito. Ele era médico, se eu não me engano, Lucas era grego, se formou no Egito, um homem muito instruído. Ele transcreve um evangelho perfeito, um evangelho que dá muita ênfase à cura, porque ele era médico. E tem João, um amigo do Senhor, que o evangelho dele é transcrição da divindade. Ele escreve a respeito de tudo que é sublime. Se lermos o início do evangelho de João, é uma poesia onde ele fala, ele narra que desde o princípio o Senhor já existia, e é assim, de cada um de uma forma, mas todos narrando a verdade, todos narrando o caminho, todos narrando a graça do Filho de Deus. E aqui nós vemos, irmãos, hoje é um dia em que o mundo ocidental celebra o nascimento de Cristo, mas vamos falar, irmãos, da vida, do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, como todos os acontecimentos importantes na Bíblia, ele nasce do ventre de uma menina, de uma jovem de 14 anos, virgem, Maria a Virgem, para confundir a natureza das pessoas, a natureza das coisas. E João, não o apóstolo, mas sim o Batista, conforme lemos a respeito há pouco, também nasceu, irmãos, de um milagre, porque a mãe dele, os pais dele, já eram avançados em idade e não podiam gerar. E viviam o povo, irmãos, no tempo do silêncio de Deus. Aqui temos o renascimento do Espírito de Deus na terra através do nascimento de João Batista e do Senhor Jesus Cristo, porquanto por um período longo de séculos o povo viveu somente na base da lei e dos costumes. Mas um dia, já avançado em idade, os pais de João Batista, o pai dele era sacerdote da ordem dos sacerdotes, instituída pelo rei Davi. Era um homem nobre na lei, mas não tinham filhos. Era um casal estéril. Um anjo aparece para ele, já avançada idade, e fala: Ananias, você vai ter um filho. E ele não acredita, meus irmãos. E o anjo fala, e o nome dele será João. E ele continua não acreditando, o anjo deixa ele mudo, para que ele não profanasse a promessa. Ele fica mudo até que João nasce, até que é colocado o nome, ali ele volta a cantar os salmos. Ele volta a falar. Então João Batista também é fruto de um milagre. E os irmãos veem na leitura que, em que pese eles fossem primos, eles não foram criados juntos. Eles tiveram uma vida de criação apartada um do outro.
Porque aqui João fala que ele não o conhecia, mas eles haviam já se cumprimentado no ventre de cada mãe. Irmãos, João veio da ordem dos sacerdotes, mas ele não tomou a profissão, o encaminhamento, a linha do seu pai, porque ele abandonou a sinagoga e foi para o campo. E lá, longe das ofertas, longe do templo, longe, irmãos, dos louvores do templo, longe da liturgia, ele fazia e exercia o seu ministério. Ao tempo em que o Senhor Jesus chega o tempo do Senhor Jesus começar o ministério dele, na emancipação dos judeus com 30 anos, e ele é batizado por João Batista. E ali começa a vida do ministério da redenção da humanidade por Jesus Cristo. E aqui o parágrafo que nós lemos, amados irmãos, depois do batismo, João já tinha uma porção diferente dos sacerdotes que haviam antes dele. Ele já tinha um séquito de seguidores, de discípulos que o acompanhavam. E os irmãos vejam que quando o Senhor Jesus passou, que João Batista confessou, falou, conversou com seus discípulos, que ele não era o Messias, mas que ele veio antes e o Messias era aquele que passava na frente dele. 2 dos discípulos abandonaram João Batista. Era homem cheio de Deus, mas eles abandonaram. Eles receberam a anunciação, mas seguiram o Mestre. Irmãos, onde é que o Senhor quer chegar com essa palavra? André recebeu, creu que o Messias era Cristo antes que ele fizesse os milagres. Ele recebeu, ele creu pelo testemunho de João Batista. Olha a importância do teu testemunho. As pessoas creem no que você fala, porque você é exemplo para elas. Olha a importância da maneira como você se apresenta. Olha a importância como você cuida da tua família. Olha a importância como você dá testemunho da obra de Deus. Olha a importância quando você não olha a placa de igreja, mas que você abençoa todos aqueles que se apresentam professando a mesma fé em Jesus Cristo. Olha só o poder de um testemunho, meus irmãos. Uma pessoa de bom testemunho, quando ela fala, tem credibilidade. E André dava toda a credibilidade a João Batista. E ele seguiu a Cristo e já foi antes de receber enxergar, acompanhar os milagres. Ele já foi e anunciou ao irmão dele, a Simão, Pedro. E quando Pedro vai até Cristo, Cristo já começa a profetizar a vida de Simão, de onde ele veio, de quem ele era filho. Então os irmãos vejam os bons encontros. Aquele que chegou depois, o Senhor colocou por cabeça. Aquele que veio primeiro serviu aquele que veio depois, que é o Messias. Porque o Senhor
Deus tem uma lógica própria, tem uma lógica dos céus para as nossas vidas e para a boa obra dele na terra. Amados irmãos, esta é a mensagem que o Senhor tem para nós. A mensagem do Senhor hoje, que nos faz relembrar esta passagem da conversão dos primeiros discípulos. André creu pelo testemunho de João e seguiu Jesus. Seguir Jesus, pelos relatos que nós vemos nas Escrituras, de dar vida aos mortos, dar vista aos cegos, fazer com que os coxos andassem, era mais fácil. Mas ele creu antes que essas coisas acontecessem. E o Senhor te convida, te convoca, te desperta e te questiona. E você, confia em Jesus? Você confia, você acredita no íntimo da tua alma que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? Qual é a objeção do teu coração? Aonde está a resistência? Por acaso o Senhor já não tem feito prova que Ele está na tua vida, que Ele te ama, tem te feito favores imerecidos? A sua própria vida, sua própria existência é um testemunho vivo do favor de Deus na tua vida. Onde precisa o Senhor operar para que você confesse e que você siga o Mestre de um coração sincero, não olhando a placa de uma igreja, não olhando a roupa que um pastor vista, não olhando onde que é o templo que você se congrega, se o teu templo ele é muito rico ou muito pobre, se o seu pastor, o seu líder, seu ancião, ele é muito culto ou é uma pessoa simples? Será que você está seguindo o homem, os costumes, a placa, ou você está seguindo Cristo? O que te falta? O que fecha teu coração para que você confesse aos quatro cantos, aos quatro ventos, que Jesus é o Cristo, é o teu Redentor e o teu Salvador, que pelo trabalho de Jesus Cristo na terra, enquanto homem, Ele deixou o direito de você se conectar a Deus e ter direito à vida eterna. Irmãos, a palavra do Senhor hoje é um despertamento, porque não nos falta nada, amados. Falta que nós tenhamos consciência e queiramos dar testemunho da boa e agradável palavra de Deus. Sejamos como João, sejamos pessoas de testemunho, sejamos pessoas retas, sejamos pessoas, amados, que professa que por você ninguém terá direito a coisa alguma, mas por Cristo Jesus, nosso Senhor, todas as coisas lhe são sujeitas, seja enfermidade na carne, seja enfermidade na alma, seja enfermidade na mente da pessoa, seja as causas impossíveis, seja problemas na justiça. Mas então a igreja é um banco de trocas, de escambo? Não, longe disso.
Nós devemos nos congregar, nós devemos seguir a Cristo, buscando a salvação das nossas almas. Mas o Senhor se fez conhecido, o Senhor fez os seus discípulos e fez uma promessa que maiores obras aconteceriam àqueles que o servissem em espírito e em verdade, porque o testemunho da graça se faz também operando favores, milagres e maravilhas no meio do povo. Então não é escambo, é promessa do Senhor Jesus sobre nós, para que tenhamos o despertamento que o Senhor é o nosso Redentor. Então, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, tenha a tua mente desperta a fazer o que é bom, a fazer o que é agradável, a fazer o que é reto, e seguir ao Senhor Jesus, dando bom testemunho desta obra, não desta igreja. Essa igreja não te leva para o céu, essa igreja é uma porta, mas que você possa dar testemunho da obra que foi criada, que foi desenvolvida pelo Senhor Jesus, que Ele nasceu, Ele cresceu, Ele foi um mestre, Ele se batizou, Ele fez milagres, Ele foi crucificado por amor a nós, Ele foi elevado aos céus e está diante de Deus, intercedendo por você, intercedendo pela tua família. O que te falta, meu irmão? Você está na presença de um Deus que pode todas as coisas. Você está na presença de Jesus, o nosso Senhor, e Ele deixou sobre nós o Espírito Santo Consolador, e por Ele, por Deus e pelo Espírito Santo, pela Santíssima Trindade, todas as coisas se sujeitam. Então não há aquilo que seja impossível, não há aquilo que não possa acontecer na tua vida. Levanta a tua cabeça, irmão, levanta a tua cabeça, minha irmã. O Senhor conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro. João falava daquele que haveria de vir pelo Espírito de Deus. E você, o Senhor fala com você. Então siga Jesus, tire as dúvidas do seu coração, ou faça prova com o Senhor, aleluia, faça prova ainda nesse final de ano, faça prova que o Senhor vai se mostrar grande, poderoso no dia da tua tribulação. Você tem causa difícil? Você tem alguma coisa impossível que ninguém resolve? Faça prova do seu Deus. O Senhor Jesus veio fazer milagre para o Senhor, era a menor dos problemas, porque Ele era Deus. O Espírito Santo operando, quando desceu no dia do Pentecostes sobre os apóstolos, na primeira pregação de Pedro, que era um homem rudimentar, um homem que vivia do mercado da pesca, com uma palavra dura da Galileia, uma linguajar simples. Imagine você, alguém rude, alguém simples, sem instrução, sem estar vestido com um terno bem cortado, sem estar com o cabelo bem aparado, uma pessoa rude, simples, dura no trato, falando no nosso português aqui do Brasil, no português da pior qualidade, com um dialeto da pior qualidade, do local mais pobre do nosso país. Aquele dialeto, não sei se do lugar mais pobre, com as gírias, com as expressões. Esse é Pedro, porque ele vivia na Galileia, um lugar onde as pessoas não chegavam, era um lugar separado, afastado, porque era um lugar que fedia, porque era um lugar úmido e que viviam da pesca, e lá não tinha frigorífico. Então o cheiro não era bom, a cultura não era boa, as pessoas não eram da sociedade. Esse era Pedro. Esses são os discípulos do Senhor. Esse homem rudimentar, simples, que falava
um dialeto, uma gíria, que não era dos templos, que não era culto. Na primeira pregação, quando ele recebeu o Espírito Santo, milhares de pessoas se converteram. O Senhor Jesus não veio para dar continuidade a um costume. O Senhor Jesus veio para salvar a tua alma. O Senhor Jesus é fruto do impossível. Creia, se desperte, dê testemunho desse Jesus poderoso, dê testemunho desse Deus poderoso. Seja você uma pessoa que vai beber da água do milagre de Deus, de Jesus, nosso Senhor, na tua própria vida. Não que haja e nem que recaia sobre a tua vida alguma provação para que possa o Senhor ser exaltado. Você saberá, por esses dias no teu caminho, que houve o milagre do Senhor Jesus, que seja dissipada na tua vida toda dúvida e creia, porque o teu Redentor vive, Ele está passeando na igreja, passeando na tua casa, passeando na tua família, procurando um coração sincero. E Ele vai morar no teu coração por essa palavra. A igreja, com a ascensão do Senhor, ela não é o templo, mas é o teu coração. Nós nos ajuntamos para cultuar, para louvar, para adorar a Deus. Mas você sai do templo, a igreja continua na tua mente e no teu coração. Nesta igreja, o Senhor fará morada. Oxalá, se não hoje, recebamos todos, amados irmãos, a doce presença do Senhor e nosso Espírito Santo também sobre nós. Recebamos a palavra e que o nome de Deus por tudo e por nós seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos fazer uma oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor, agora em ato de agradecimento por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, pelos hinos que cantamos, pela oração que temos certeza que alcançou o trono da Tua glória, pelos conselhos e, maiormente, Senhor, pela Tua palavra. Cumpra a Tua palavra em nós, Senhor. Permita que possamos dar testemunho da Tua obra, não daquilo que ouvimos, mas por aquilo que também vivemos. Faça os Teus favores, opera as Tuas maravilhas, os Teus milagres. Derrama sobre nós o fruto do Teu Espírito e da Tua benção, para que possamos professar que Tu operaste sobre nós, sobre as nossas famílias, e possamos dar testemunho da Tua obra, para que outras pessoas também possam receber a mensagem e receber também o entendimento de Jesus Cristo. Deus de misericórdia, graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus, o Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.